Agora é hora do Na Pauta do Mercado do Ambima Summit. Precisamos falar de diversidade no mercado financeiro. Esse é o tema do próximo programa, também é um convite à reflexão a todos os participantes e a você aí que nos assiste. Não deixe de ler ou lembra o QR Code e enviar as suas perguntas ou a sua opinião pelo chat no site do evento. Estão conosco Carolina da Costa, sócia da Mauá Capital, Hélio Santos, um dos criadores do Pacto de Promoção da Equidade Racial, Sandra Blanco, estrategista-chefe da Orama, e Gilberto Costa, Head de Private Bank do JP Morgan na América Latina. Agora é com você, Gilberto. Bom, primeiro de tudo, boa tarde. É um prazer estar aqui, é uma honra nesse evento maravilhoso que a Ambima organizou. Meu nome é Gilberto Costa, eu vou fazer minha autodescrição agora. Eu sou um homem negro de 52 anos, estou vestindo um terno azul escuro, uma camisa quadriculada clara. Tenho menos cabelo do que eu gostaria, estou sentado numa mesa de madeira. Diversidade de seres vivos do planeta. A biologia ensina o seguinte: quando não se respeita a diversidade, determinados ecossistemas podem fenecer. Uma grande lagoa pode apodrecer, um rio pode fenecer, uma floresta pode se depauperar, ou seja, a vida cobra de maneira grave o desrespeito à diversidade, porque a diversidade dialoga com a vida. Quando a gente translada a ideia de diversidade para a sociedade humana, o efeito é semelhante. É assim que determinadas sociedades adoecem, sobretudo quando ocasionam disfunções em virtude das oportunidades não serem iguais para os diferentes grupos. A igualdade de oportunidades é a matriz
que leva ao verdadeiro desenvolvimento. Basta observar os países nórdicos. O que, afinal, precisamos falar aqui da diversidade para o mercado financeiro? Ora, a Ambima, Gilberto, é uma associação que reúne diversas empresas que são diferentes entre si e operam todas elas com o objetivo de atender a pluralidade dos mercados. Dificilmente, Sandra, Carol e Gilberto, nós vamos encontrar uma organização que tanto tem a ver com a diversidade, né? Então, é importante aqui no nosso Summit trazer um conceito de equidade. Obter igualdade é complexo. Nada mais desigual do que tratar a todos igualmente. Os juristas chamam esse princípio de isonomia, que é uma ideia justa. O erro se dá quando se aplica o princípio de forma cega, porque a diversidade impacta os grupos de forma diferenciada. Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, público LGBTQIA+, pessoas com mais de 45 anos. É a partir de um tratamento diferenciado que você consegue alguma igualdade. E é isso que vem a ser o que chamamos de equidade. Ou seja, equidade, Gilberto, é quando você materializa a igualdade mediante um tratamento diferenciado. E a Ambima, né? A Ambima teve, digamos assim, hoje, essa mesa que a Ambima construiu aqui hoje foi uma mesa sábia, porque a Ambima trouxe duas mulheres brancas, a Sandra e a Carol, e dois homens afrodescendentes, eu e você, Gilberto. Enfim, a Ambima trouxe aqui, para falar de diversidade, duas maiorias demográficas. A maioria da população brasileira é feminina, 52%. Já os negros são 56%. No entanto, no campo político e também no mundo corporativo, esses dois grupos são minoria, né? Aqui nós quatro formamos um grupo heterogêneo. Mas existe no mercado, Gilberto, uma preferência pela homogeneidade. Opta-se por trazer grupos bem parecidos, da mesma origem social, racial e outras. Percebe-se nesses ambientes pessoas que são tão parecidas que lembram um cardume. Nota-se nesses lugares uma certa paz, porque eu não vou reconhecer isso, mas trata-se da mesma paz que eu vejo quando eu vou no cemitério, porque é uma paz incapaz de trazer a centelha do novo, porque falta complementaridade que, por sua vez, produz sinergia, que são atributos facilitados quando se opera em um ambiente onde há diversidade. Então, estar aqui hoje nesta mesa, essa mesa, na minha opinião, ela reflete, Gilberto, Carol e Sandra, as maiorias demográficas do Brasil. Eu acho que essa é a síntese, cortando muita coisa que eu fiz, porque é importante ouvir a Carol, a Sandra e você. Obrigado. Obrigado, Hélio. Perfeito e, como sempre, maravilhoso e pontual. E aqui acho que eu vou usar a minha experiência de 27 anos de mercado financeiro, e quando eu comecei no mercado financeiro anos atrás, a gente não tinha tão forte sistema de diversidade. E aí vou passar para você, Sandra. Como é que você vê o cenário da diversidade no mercado hoje, né? O que avançou? O que na sua visão está dando certo, que a gente deve continuar fazendo? Pois é, tem muitas ações hoje. As mulheres estão unidas, formando grupos, né? Então a gente tem, por exemplo, até essa semana mesmo teve um evento grande de mulheres no mercado financeiro, patrocinado pela Fin4She, que é uma empresa ela tem um banco de dados de profissionais do mercado financeiro, ela treina e abre as portas do mercado financeiro. Tem também um programa do Instituto CFA para jovens, mulheres nos investimentos. Tem aquele clube dos 30%, que é para colocar, né, mais mulheres no board, trazer mais mulheres para as lideranças das empresas, porque a gente evoluiu bastante nos últimos anos.
o número de mulheres aumentou no mercado financeiro, mas ainda é pequeno, né? Então, se a gente pensar, a gente está sempre falando, as estatísticas, os poucos números que a gente tem para mostrar, ficam sempre ali na faixa de 20%, 30%. Então, tem muito ainda para fazer, mas as mulheres se ajudando, as mulheres trabalhando com esses programas, fazendo essas ações, medidas que proporcionam, né, que sejam inspiração para outras mulheres e essas jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eu acho que é isso que vai ajudar, porque as empresas precisam ter mulheres nas suas posições de liderança para atrair jovens profissionais, para reter talentos nas suas empresas também. Então, eu acho que eu estou no mercado já há quase 30 anos, eu acho que hoje as mulheres maravilhosas do mercado financeiro, elas estão mais presentes, porque a tecnologia, a comunicação proporcionou isso. Acho que antes a gente ficava mais escondida, então os nossos trabalhos hoje são mais divulgados. Olha aqui a gente falando, esse evento que eu fui na segunda-feira, na quarta-feira, perdão, que foi maravilhoso, muitas mulheres, né, até foi muito bom pelo fato de ser um primeiro evento presencial depois da pandemia. Então, aquele grupo de mulheres querendo se ajudar, querendo fazer acontecer, é muito bacana. E é isso que a gente precisa. A gente comentou isso nesse evento, que uma mulher precisa ajudar a outra, a gente tem uma rede de relacionamento forte, e é isso que vai ajudar esse número, que hoje ainda é bastante pequeno, de mulheres no mercado financeiro, principalmente nas posições de liderança, crescer, e que a gente seja a inspiração aí para as jovens profissionais. Perfeito, Sandra. E aqui você trouxe um conceito que para mim ele é fundamental, que é o conceito de referência. Cada vez mais é nosso papel enquanto líderes criar referência para esses jovens, meninos e meninas que querem entrar no mercado financeiro, principalmente as meninas em posições de liderança, que é uma coisa que a gente ainda vem aí, tem um espaço de evolução gigante. E eu volto muito para a fala do Hélio, que a questão de gênero, a questão de raça tem se mostrado uma prioridade no nosso mercado do ponto de vista de diversidade e inclusão, e principalmente na indústria financeira. Olhando desse ponto de vista, e aí, Carol, puxando um pouquinho para você aqui, nós evoluímos, tá? Se comparar com a época que eu entrei, que era a época do pager, quando eu entrei no mercado financeiro não tinha WhatsApp, era pager, então assim, as coisas funcionavam. Então, olhando do ponto de vista dessa época, a gente ainda tem muito que conquistar, o que evoluir. O que falta a gente fazer, Carol? Assim, para onde que a gente deve caminhar enquanto indústria? É difícil ficar com essa fala que é a visão crítica, e acho que o professor Hélio foi muito feliz na introdução, trazendo a dimensão conceitual da diversidade, né? Como, na verdade, um grande motor de geração de prosperidade, geração de ideias, geração de inovação. Notem, né? A gente tem a maior população do Brasil de empreendedores é negra, 14 milhões. No entanto, eles são 3 vezes mais propícios a ter pedidos de créditos negados. É uma questão de competência ou porque falta um olhar de design thinking do setor sobre como que eu posso servir esse mercado e no final vai ser bom para mim. Quando a gente olha, por exemplo, como Sandra falou, o aumento da liderança feminina, a gente vê ainda nas grandes empresas listadas mais de 60 empresas que não têm mulheres em cargos de diretoria. Negros, então, nem se fala. E, obviamente, que eu não estou querendo, daí, da agenda de diversidade, tirar LGBT+, PCDs, que aí as estatísticas são mais extremas ainda, sem falar negros. Então, Giba, quando a gente olha para esse fenômeno, a gente quer ficar, por um lado, bastante entusiasmado com a movimentação. Quer dizer, tem todas as razões do ponto de vista, estudos que mostram, saiu um recente na Harvard Business School, mostrando o quanto que as empresas ganham de lucratividade com maior diversidade, e aí quando a gente está falando de diversidade, a gente traz a questão tanto de raça, econômica ou gênero, na verdade, como um proxy, porque o bom é realmente ter pessoas de realidades distintas, trazendo, né, essa consciência, essas visões de mundo. Agora, apesar da gente ter os argumentos a favor, e obviamente não quero aqui assim, deixar as pessoas desanimadas, né? A gente de fato tem um longo caminho a percorrer.
Quando a gente fala de mercado financeiro em especial, a gente sabe que a grande maioria das posições requer uma formação do ponto de vista de matemática, de métodos quantitativos, e que o Brasil, agora no pós-pandemia, vai ficar numa situação muito difícil quando a gente olha o atraso educacional, o desempenho de meninas negras em especial, nas provas de matemática, PISA e as referências que a gente tem nacional. A gente sabe que o problema começa muito antes. É um problema de como que a gente cria uma mentalidade de crescimento nesses jovens para que eles possam, de fato, com os recursos que eu espero que a sociedade enriqueça daqui para frente, aproveitar oportunidades que se apresentem. Então, quando a gente fala do desafio de mercado financeiro, não é assumir, olha, o jovem não está qualificado, já fiz minha parte, eu estou aqui com a bandeirinha, sou super a favor, mas é que não vem ninguém. Isso não cola. Eu tenho que sair das minhas fronteiras e abraçar a causa de formação. O professor Hélio falou uma vez, a gente estava conversando, vamos lembrar que diversidade não é só atrair, é reter e é promover na carreira. Então, quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente tem que assumir um mercado financeiro disposto a fazer esta formação, que é uma formação técnica e que vai precisar levar em consideração os gaps que vem lá de trás de nós sermos um país com um atraso educacional gigante e que vai aumentar depois da pandemia. Então, a gente vai precisar trazer, no contexto da matemática, a matemática financeira. Então, a Ambima faz um trabalho super legal, você acompanha bem, Giba. É uma maneira de você resgatar os gaps da formação básica, trazendo um contexto profissional como o mercado financeiro e ensinando matemática financeira. Olha só que projeto bacana. O quanto dos executivos do mercado financeiro não podem oferecer o tempo deles para essa formação. Então, tem toda essa movimentação de conceito de trazer este jovem o quanto antes para que ele tenha esse atraso de formação compensado por essas novas capacitações técnicas. E aí uma crítica que eu faço, assim, obviamente que o mercado financeiro é muito diverso, tá? É difícil a gente colocar no mesmo lugar asset independente, banco e tal. Mas a gente ainda precisa avançar muito como instituição financeira em valorizar a gestão de pessoas como um atributo de performance. Quando o professor Hélio fala, não é só colocar... Professor Hélio, lembra que você falou muito da coisa, não é salada de fruta, né? Não é colocar um monte de gente diferente e deixa lá, você tem que fazer gestão. Então, eu tenho que valorizar os meus executivos que fazem gestão de pessoas. Então, a gente pode explorar mais isso. De certa medida, a gente vê isso mais intenso no mundo corporativo, no mundo de mercado financeiro. A gente não vê ainda incentivos alinhados com executivos que dedicam tempo ao desenvolvimento de pessoas, que vai ser um vetor fundamental para os outros dois fatores, que não é só atrair, mas é reter e promover. Perfeito, Carol, perfeito. E eu concordo 200% com o que vocês falaram. E aqui, Hélio Santos, vou fazer uma puxada para você aqui, num ponto que a Carol lembrou a gente aqui, ó. Você uma vez falou para a gente que diversidade não é salada de frutas, mas sim gestão. É isso aí. Explica para a gente o que você quer dizer com isso, Hélio Santos. Olha, a primeira coisa que a gente não pode fazer é pasteurizar, Gilberto, Carol e Sandra, a diversidade. Você atrai um público diverso, homens e mulheres, de diversos grupos étnicos, de diversas origens. Eles vêm com todo o seu potencial. Aí, quando eles chegam, você pasteuriza esses talentos, não tem gestão, aí você enquadra todo mundo, em vez de saber aproveitar esses talentos. Evidentemente que a organização tem missão muito bem definida, mas a diversidade requer gestão por isso. Né? Quer dizer, você, primeiro, não promove a diversidade sem equidade. Né? E a diversidade pede também, Gilberto, uma cultura pluralista, ou seja, você não hierarquiza as diferenças. As pessoas não são aceitas, elas são bem-vindas. Uma pessoa com deficiência não está esperando um lugar para colocar a deficiência dela na sua organização. Ela quer correr risco, como os outros, poder ascender na carreira ou também, eventualmente, ficar estacionado. Quer dizer, igualdade de oportunidades. Não é possível trabalhar sem anestesia. As pessoas são diferentes. E é a partir deste olhar que você consegue trazer as pessoas e obter delas o melhor. A sinergia, a complementaridade são atributos
que só acontecem num ambiente diverso, né? Então, a gestão da diversidade é você observar o seguinte: quando você recebe diversos, você tem que preparar o ambiente interno para que elas possam entrar em sintonia com a organização e possam trazer o melhor de si. Não é, você tem que estar preparado a situações assim dramáticas, experiências ruins, em você iniciar um programa de diversidade, sobretudo com pessoas com deficiência, sem você internamente preparar a sua organização para isso. Ou seja, requer gestão. Mas o resultado, quando os macroeconomistas, e eu vou insistir no nosso pacto, calcularem o custo de oportunidade que nós perdemos, o custo de oportunidade que a sociedade paga por perder talento feminino, talento negro, nós teremos uma comoção. Isso é possível medir já, né? Então, nós temos que tomar, eu sempre gosto de usar essa referência. Recentemente, pesquisa foi feita com um certo número de cidades pela USP, pelo INSPER e pela Universidade de Barcelona. Selecionaram-se as cidades que são governadas por mulheres no Brasil. Nestas cidades, teve 40% a menos de óbito e 30% a menos de pessoas adoeceram. Então, esse é o preço que a gente paga por não aproveitar o talento feminino no campo político. Vive-se pior e morre-se, inclusive, mais. Então, o que está em jogo é isso. Você não pode desperdiçar talento, muito menos o talento feminino. Obrigado, Hélio. E obrigado, Carol, por ter trazido esse tema. Acho que é um tema super importante e a questão de além de você ter diversidade nas organizações, ser inclusivo, né? Então, a gente tem visto bastante a questão do quanto a preparação da alta liderança é importante, você ter a liderança preparada para receber essas pessoas diversas e, principalmente, uma coisa que eu tenho visto muito nas minhas conversas, o encarreiramento. Não basta trazer as pessoas, precisa-se ter ações claras de encarreiramento, de aceleração da carreira dessas pessoas, porque são pessoas, como o Hélio super bem expôs e como vocês super bem colocaram, são pessoas que vêm de realidades muito diferentes, pessoas que precisam de treinamento, pessoas que precisam de formação técnica. Agora eu puxo para o nosso papel enquanto indústria, para o nosso papel enquanto Ambima, e aí eu não combinei o jogo com o Zeca, acho que ele vai ficar me esperando lá do lado de fora, mas é a questão de formação técnica. Porque nós temos um papel importante, temos esse expertise, já estamos formando pessoas há muito tempo, então acho que aqui se abre uma janela de oportunidade. E aí eu vou aproveitar esse meu momento de fala para falar um pouquinho sobre o trabalho que a Ambima vem fazendo com relação a essa pauta e que me deixa muito feliz, né? Muito feliz mesmo, e aqui eu quero parabenizar o Zeca, o Billy, o Lucas, enfim, a Goldenberg Consultoria por toda essa agenda que tem sido puxada. A Ambima começou um grupo de trabalho de diversidade com várias organizações, há algum tempo atrás, exatamente com esse foco de fazer um diagnóstico de como está a nossa indústria. Como você falou, a nossa indústria ela é plural. Nós temos as assets, nós temos, né, as plataformas de investimento, nós temos os bancos de atacados, conglomerados. Então, é uma indústria que está num momento de vida, numa maturidade de diversidade muito diferente uma da outra. Então, cada um dos nossos segmentos tem aí uma maturidade com relação ao tema e muito tem sido feito. Essa pesquisa que a Ambima coordenou junto com a Goldenberg gerou resultados maravilhosos, resultados que vão nos ajudar, inclusive, a ter uma pauta estratégica para os próximos anos. E aí, com certeza, aí, o Lucas, que está nos assistindo, o Billy, vão divulgar isso aí para o mercado em algum momento. E cabe a nós, enquanto indústria, ter esse papel articulador, esse papel de construir essa rede, de troca de melhores práticas, de construir essa rede de articulação e, principalmente, de puxar essa agenda. Né? Acho que aqui cabe muito um papel nosso institucional de nos conectar com outras iniciativas em andamento. Né? A Sandra falou super bem, tem várias iniciativas olhando a questão gênero. Então, nós podemos nos conectar a iniciativas que já estão encaminhadas, né? E, principalmente, do ponto de vista de indústria, usar nosso expertise na avaliação, no monitoramento. Né? Como é que eu consigo monitorar como é que a indústria está caminhando ao longo do tempo? Aqui, nós aí devemos ter mais ou menos o mesmo tempo de mercado, né? Por volta de 20 e poucos anos, 30 anos de mercado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, mas a gente vê evolução.
a gente vê evolução nessa pauta. Então, cada vez mais, esse monitoramento, essa oportunidade de monitorar o que está sendo, o que nós estamos evoluindo, não só do ponto de vista de contratação de mais mulheres, de mais pessoas negras em cargos de liderança, enfim, formação dessas pessoas, isso vai nos ajudar muito. E a última palavra, que para mim é a palavra fundamental, cuja bandeira da Ambima tem uma força imensurável, o advocacy. Temos que ser vocais com relação ao tema diversidade e inclusão no mercado financeiro. Temos que ser vocais com relação à importância desse tema, não só para a nossa indústria, mas como também para os nossos clientes, para as empresas. Somos grandes alocadores de recursos, somos grandes distribuidores de títulos. Depois eu vou querer que você fale um pouquinho sobre essa questão dos social bonds, dos green bonds. Meu brother Alperovitch estava falando agora há pouco sobre esse assunto, e assim, isso é uma questão extremamente importante. E agora, olhando um pouquinho sobre a questão da pauta ESG, eu queria puxar para você, Hélio, para falar um pouquinho sobre o lançamento do Pacto de Equidade Racial. Me fala um pouquinho como é que o pacto entra nessa pauta, o que você pode compartilhar com a gente, para depois eu entrar com a Carol sobre os green bonds e sobre os social bonds. Eu vejo o Pacto é uma iniciativa, Gilberto, inédita, né? Porque o problema todo é você estabelecer parâmetros para avaliar como a sua organização está. E o Pacto, ele oferece uma possibilidade da organização gratuitamente, voluntariamente, avaliar como é que ela está funcionando. Na verdade, trata-se de uma assessoria gratuita, já que o Pacto tem essa sabedoria, né? Nós queremos atrair médias e grandes organizações para trabalhar com o ESG racial. O conceito de ESG, ele é muito importante, mas nós não podemos importá-lo da Bélgica, da Holanda, do Canadá, que são países diferentes. Então, o Pacto customiza este conceito de ESG racial, que, na minha avaliação, é uma iniciativa vitoriosa, pelo número, pelo volume da adesão. Eu sou suspeito, porque eu sou presidente, tenho a honra de presidir o board desta iniciativa. Mas é uma iniciativa do setor corporativo, também do setor acadêmico e da sociedade civil. Ou seja, é uma mistura, ela própria traz essa diversidade. Então, o Pacto é, talvez, Gilberto, a maior iniciativa nos últimos anos feita no Brasil, no sentido da inclusão racial. Compara, a única ação que compara esta foi a conquista das cotas nas universidades, que conseguimos no início desse século, né? E que fez uma mudança extraordinária. O Pacto, numa geração, fará uma mudança significativa na cara do Brasil, em termos sociais e econômicos. A gente vai, assim, conquistar, Gilberto, uma sustentabilidade que nem sempre é colocada, né? Tem a sustentabilidade social, econômica, ambiental, mas as distâncias que nós temos aqui, elas precisam ser reduzidas. E isso você faz com sustentabilidade moral, trazendo igualdade de oportunidades para que as pessoas possam desempenhar o papel que elas podem ter na sua vida. O Pacto é uma grande iniciativa e que eu convido a todos a se interessarem, a acompanharem e, de preferência, também aderirem. Muito bom, Hélio. Muito bom isso que você trouxe. E eu também vejo como uma iniciativa disruptiva, né? Acho que o Pacto trouxe para a nossa sociedade uma forma objetiva de mensurar, né, o investimento e, enfim, as ações que estão sendo feitas para o combate à desigualdade racial. Né? E acho que nessas conversas que eu tenho com os CEOs, com as empresas, enfim, com outras pessoas, eu sempre vejo que a gente precisa agora avançar para além das ações afirmativas. Né? O nosso mercado, a nossa indústria, as empresas vêm caminhando de uma forma positiva ao longo dos anos com relação às ações afirmativas, nos processos de contratação inclusivos, nos processos, né, de letramento racial, enfim, alterando as suas políticas para garantir, né, a remoção das barreiras de entrada. Isso é ótimo, mas isso não resolve o problema no médio e longo prazo. O que resolve o problema no médio e longo prazo, como nós sabemos, é o investimento social. E esse investimento social, ele precisa do apoio
dos investidores institucionais, dos acionistas, das empresas, dos CEOs, para que ele possa acontecer. Não adianta colocar toda a carga nos ombros dos grupos, né, dos braços de filantropia, dos institutos, das fundações, porque eles têm um orçamento limitado e não vão conseguir resolver o problema no médio e longo prazo. E resolver o problema no médio e longo prazo, e aí eu queria ouvir um pouco de você, Sandra e Carol, na minha visão, passa pela educação pública, passa pela formação técnica. E aí, Sandra, começando contigo. Bom, é verdade, a gente precisa, né, tem que fazer alguma coisa. Eu vou mencionar aqui uma iniciativa que a gente tem lá na Orama, que é uma plataforma de propósitos, que é uma parceria com instituições não financeiras, onde toda a receita gerada é dividida, né, fica metade com a Orama e metade vai para essa instituição em forma de doação. Então, essa foi uma forma, foi um investimento de uma plataforma de propósitos, né, onde a gente tenta fazer a nossa a contribuição para que essa pauta acelere. Né? Boa, excelente, excelente. Muito bom, Sandra. Carol, contigo. Olha, tem um ditado que diz: diga-me como me avalias, que eu te direi como me comporto. Então, eu parto da ideia da métrica que o Pacto pela Igualdade Racial traz de uma maneira bastante profunda, inclusive considerando em um dos aspectos da métrica justamente o engajamento em investimentos de educação. Então, a minha fala começou falando como que esse problema é complexo, porque ele envolve formação. Bom, como a gente resolve isso, né? Bom, primeiro você tem que ter uma cobrança por métricas melhores. A gente vê o ISE sendo revisado, a gente vê o mercado financeiro cobrando em emissões, mas ainda a gente é um esforço ainda muito pequeno quando a gente olha para métricas mais sociais, né? Principalmente ligadas à diversidade. Em gênero, acaba olhando muito participação de mulheres em conselho, ótimo, que bom, avançamos, mas ainda tem muito para incluir. E o Pacto pela Equidade Racial traz uma métrica muito objetiva. Veja, nesses últimos 5 anos, peguei dado aí da Citaui, 130 bondes ESG que foram emitidos, 5 eram sociais, em torno de. E aí você vai olhar os bondes sociais, em certa medida, eles têm métricas que se propõem a isso, mas tem muito ainda para avançar do ponto de vista de incluir métricas robustas de diversidade. Por exemplo, porcentagem do EBITDA que eu comprometo com esforços de formação, que é algo que a gente, sem dúvida, pode incluir no índice do Pacto pela Igualdade Racial. O Brasil ainda tem o investimento social privado ainda é muito pequeno. Não adianta a gente falar que é papel do governo, sem dúvida é papel do governo, a gente está com uma situação fiscal seríssima, enfim, mas a verdade é que a iniciativa privada, ela pode catalisar muitos esforços naquilo que lhe diz respeito. Formação, sem dúvida, é uma contribuição gigantesca que ela pode promover nessa agenda. Então, a gente olha, o Brasil, acho que é o 54º do ranking aí de mais de 100 países que está no World Giving Index, e o primeiro, você acha que é um país rico? Não, é a Indonésia. Então, a gente pode fazer muito mais do ponto de vista de investimento social privado. Isso é uma métrica que poderia entrar nas avaliações de índices de diversidade e investimento social das empresas. E aí, volto para o Pacto novamente. É um índice, né, o índice criado para a equidade, o Pacto para a Equidade Racial, ele é muito completo no sentido de também promover uma consciência sobre investimento social privado em projetos de educação. E sem isso, não adianta. Quer dizer, a gente vai ter que arregaçar as mangas, ainda mais agora no pós-pandemia. A iniciativa privada tem um papel fundamental em recursos para serem aportados. Muito legal citar a Ambima. É conteúdo que vai ser necessário, é tempo das pessoas e é investimento social privado que vai precisar entrar em métricas, na minha opinião, métricas e métricas palpáveis. A gente não está falando de narrativa, que é dado quant. O quanto que do meu EBITDA eu comprometo com esses projetos e com os resultados e impactos deles. Legal, muito bom você falar isso. E aqui, colocando um disclaimer, a Ambima é baita parceira da FEBRABAN em um projeto de formação de jovens negros, inclusive toda a parte de CPA 10, CPA 20, então eu não quero apanhar do Biri depois, a Ambima já vem fazendo um trabalho super importante, com baita parceira, mas eu vejo aqui uma janela de oportunidade se abrindo na formação das pessoas.
E assim, eu acho que tudo isso para a gente bate um pouco com o que vocês duas falaram, que é, se nós entendermos que a nossa indústria tem informações técnicas específicas, é nosso papel desenvolver as pessoas. É nosso papel preparar as pessoas, é nosso papel trabalhar na formação técnica delas e tirar as barreiras de entrada para que essas pessoas, meninos e meninas negros e negras, para que essas mulheres possam entrar na nossa indústria. Acho que cada vez mais esse papel nosso de formação ele vai ter um papel super relevante. E aqui, Hélio, eu queria puxar uma coisa para você na sua sabedoria que nos brinda aqui hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de empreendedorismo negro, que é uma pauta que volta e meia aparece. Nós somos grandes financiadores, somos grandes alocadores de recursos e os empreendedores negros, infelizmente, não têm tido acesso a esses recursos. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência, Hélio. Todos vocês sabem que eu sou um sudestino esperto. Hoje eu vivo em Salvador, né? Então eu saio aí de São Paulo, de Minas Gerais e venho para cá. E eu sempre falei que a periferia brasileira é ouro, né? Porque intuitivamente, e é exatamente o que acontece. Eu fico verdadeiramente, Carol, comovido quando eu vou à periferia e vejo jovens que exatamente carecem do que você falou. Pessoas talentosíssimas, mas que você percebe que faltou pouco. Mas a criatividade dessas pessoas, a habilitação, eu chamo de ginga, Gilberto. Ginga é um conceito que eu criei que não tem nada a ver com o jogo de capoeira nem com o samba. Ginga é a maneira que o brasileiro mais oprimido tem de trazer soluções inovadoras, mas de uma maneira simples, para resolver problemas complexos. Nós temos que ressignificar esse conhecimento e trazer para dentro das organizações. Esse encontro que nós estamos fazendo aqui hoje, com o mercado financeiro, é um sonho nos anos 80, Gilberto, quando nós focávamos apenas no setor público, que tem realmente um passivo grande conosco, mas hoje, dentro do mundo corporativo, o setor financeiro é o mais dinâmico, porque é para ele que ecoa tudo isso. Então, eu quero já, inclusive, concluindo a minha participação, dizendo que o mundo financeiro já faz o melhor, mas isso é insuficiente. É necessário fazer o melhor da melhor maneira. Fazer o melhor da melhor maneira é não desperdiçar talento. Esses talentos não precisam de ser aceitos, eles precisam de ser bem-vindos. É impressionante o que acontece com a periferia brasileira. E nós temos um exemplo concreto nas nossas vidas. Os jogadores de futebol das nossas seleções vêm dos lugares mais pobres. Já fomos campeões do mundo 5 vezes, fomos vice 2, disputando com asiáticos, com europeus, que sempre foram bem alimentados, com autoestima elevada. Ou seja, nós já temos um exemplo de como a periferia brasileira é capaz de vencer, é capaz de ter pique, é capaz de criar. Eu já também me despeço aqui, né, porque eu sei que o tempo é curto. Foi muito bom ter estado aqui. É um sonho trazer o mercado financeiro para estar conosco. Maravilha, Hélio. E eu nem peguei no seu pé por causa do tempo hoje, hein? Carol, seu sumário para esse painel maravilhoso aqui. Olha, depois do professor Hélio é difícil, né? Eu compartilho do sentimento, acho que a gente deixou mensagens importantes, acho que isso, na verdade, deveria propugnar justamente esse engajamento com o tema formação e, com isso, capturado em métricas. Da mesma maneira que o mercado financeiro cobra das empresas, ele precisa walk the talk. Maravilha. Você, Sandra, o que você acha? Bom, eu vou falar aqui da parte que eu conheço mais, né, mulheres no mercado financeiro. Então, eu acho que o meu recado são para as jovens, que eu recebo muito contato das ligas financeiras, né, das meninas de ligas financeiras das faculdades. Eu acho que é isso, persigam seus sonhos, procurem, estudem. O mercado financeiro, ele exige muita dedicação, horas extensas de trabalho, você vai ter que fazer escolhas na vida, mas se é o que vocês gostam, tem que perseguir os sonhos. Eu acho que e ajudar esse mercado aí a ter mais mulheres nos cargos de liderança. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Maravilha. Eu vou finalizar aqui, e aí até, né,
Primeiro, agradecendo a vocês pela essa participação maravilhosa. Hélio, obrigado por ter nos brindado com a sua sabedoria. Carol, Sandra, maravilhosas, trazendo vários insights. E eu vejo de forma positiva, né? Aos 52 anos de idade, eu já vivi bastante para poder saber que a gente está movendo com essa pauta. A Ambima tem um papel crucial, então, para mim, é uma felicidade imensa estar nesse painel hoje. Obrigado ao Zeca, ao Marcelo Billy, ao Lucas, a toda a equipe que tem apoiado essa pauta, que é uma pauta super importante, porque, como o Alperovitch falou, não são coisas separadas, né? Sustentabilidade e rentabilidade andam juntas. Diversidade, inclusão e sustentabilidade e rentabilidade andam os três juntos. A gente pode sim ter um mercado financeiro mais diverso, a gente pode sim ter decisões melhores tomadas por equipes formadas por pessoas diferentes e a gente pode sim ajudar nossos clientes nas melhores decisões. Quanto mais diverso for o mercado, melhor ele será, melhor serão as decisões, melhores serão as alocações, melhores resultados para os nossos clientes e para a sociedade como um todo. Muito obrigado, Gisele, agora é com você.